O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. (20 de outubro de 2021). Mais uma quarta-feira que nos reunimos em torno do mesmo ideal, buscando os esclarecimentos e os ensinamentos necessários à nossa evolução. Iniciamos com a prece de abertura proferida pelo nosso irmão Gilmar. Mais uma vez estamos aqui reunidos, primeiramente agradecendo ao Pai Celestial pela oportunidade da vida, agradecendo a Jesus, a todos os seus ceareiros, aos mentores espirituais dessa Casa do Caminho de Pai José Cambinda, onde fonte de luzes e de amor busca nossos corações para o conforto, para o refrigério, nesses instantes de tantas atribulações na caminhada terrena. Mestre amigo, gratidão pelo seu legado, pelos seus ensinamentos, que possamos, nesses instantes, mantermos nossos corações e nossos melhores sentimentos voltados a esse encontro. A qualquer tempo, a qualquer hora, sabemos que Tu estás junto de nós, nos dando o que necessitamos para o equilíbrio e conforto para encontrarmos o verdadeiro caminho. Agradecemos a todos os trabalhadores e que cada um de nós tenha certeza que nesse instante, ao voltar o pensamento para essa casa, possamos sentir a verdadeira vibração, as verdadeiras energias que emanam através dessa casa, desse ponto de luz, e que através dos nossos amigos protetores que nunca se afastam de nós, sintamos essas vibrações e tenhamos a certeza que estamos sempre abençoados, que nada do que nós necessitamos nos falta e que temos convicção que a luz do Criador habita cada um de nós. E que nessa noite possamos reforçar, fortalecer, reviver palavras que muitas das vezes já escutamos e que essas germinem em nosso terreno do coração e de todo ser. E assim agradecemos por mais esse encontro, por essa oportunidade. E louvado seja Jesus, louvado seja o nosso Pai maior. A nossa irmã Mariane estará nos apresentando uma página para reflexão. Boa noite. Do livro Fonte Viva, lição número 109, a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sua velhice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição.
A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Que fazeis de especial? Este é o tema da palestra do nosso irmão João Luiz, de Cachoeira Paulista, para o nosso aprendizado. Vamos ouvir com atenção este nosso irmão. Olá, queridos amigos, queridos irmãos de Ideal Espírita, que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós e que nos sentamos nesse instante envolvidos pela paz de Jesus, nestes momentos que todos nós tanto precisamos de socorro, de assistência e de alento, e que os bons espíritos sejam conosco nesta hora. No capítulo 60 do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, intitulado Que fazeis de especial, Emmanuel inicia o primeiro parágrafo fazendo um questionamento acerca do conhecimento que os espiritistas cristãos têm a mais que os outros. Nesse sentido, sempre bom relembrar os princípios doutrinários do Espiritismo. Creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira e pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens, e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a Terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador, prometido pelo Cristo. Sou o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que o mundo não pode receber porque não vê e não o conhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis e Ele estará convosco. O Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. É desta forma que nós entendemos então que o Espiritismo, aclarando as nossas ideias, sublimando os nossos ideais, caldeando os nossos sentimentos, ampliando os nossos horizontes, vem nos oferecer
todo este conteúdo de imortalidade, de crença em Deus, da pluralidade das existências, dos mundos habitados, demonstrando-nos então acerca da evolução, a grandiosidade de nosso Pai, num projeto divino para cada um de nós e para a coletividade humana. Criados espíritos simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, concedeu-nos Deus, o nosso Pai, o livre-arbítrio, para escolhermos, livre determinarmos as nossas vidas mediante o nosso amadurecimento psicológico, emocional e espiritual. E assim, aquilo que vamos então ganhando em termos de conhecimento, num primeiro momento o conhecimento intelectual, intelectivo, as pesquisas que fazemos, aquilo que vem ao nosso conhecimento e que vai formando as nossas convicções, quando nós nos convencemos daquilo que agora estamos aprendendo, este processo de apreensão do conhecimento toca então a nossa mente através do bom senso, da lógica, do uso do raciocínio, da razão, da inteligência intelectiva. Mas, naturalmente, precisamos também fazer com que esses conceitos desçam ao nosso coração pela sensibilidade. E então, aprendendo intelectualmente, também vamos absorvê-los emocionalmente, no campo do sentimento. Somos tocados nas fibras mais íntimas do nosso ser espiritual, nos emocionamos com aquilo que nós agora sabemos. Este conhecimento que a partir de então vai aos poucos nos amadurecendo e nos convidando à transformação moral de nós mesmos. Este aprendizado intelectual, esta absorção emocional desses conceitos, desses conhecimentos, vão nos transformando aos poucos. A partir de então, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas condutas mediante o mundo, antes de tudo, em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação ao outro, em relação à vida, vão se alterando aos poucos. Nós vamos percebendo a necessidade de mudar. E é isto que o conhecimento, tanto intelectual quanto na sua graduação emocional, deve fazer conosco. Aquilo que conhecemos, aquilo que sabemos, aquilo que sentimos, como nos emocionamos, nos ajudando a realizar o processo de autotransformação, de reforma íntima. Em nos reformando, vamos então escolhendo os melhores caminhos, vamos fazendo as opções mais felizes diante do mundo, porque o mundo que nos rodeia nos coloca algumas circunstâncias, muitas delas criadas e geradas por nós mesmos, e que exigem de nós respostas. Costuma-se dizer que o mundo é movido por perguntas, porque nós perguntamos, questionamos, temos curiosidade. Mas o que move o mundo são as respostas que damos pelo pensamento, as respostas que damos pelos nossos sentidos, pelo nosso jeito de olhar, pela nossa maneira de escutar o outro, pela nossa fala, pela oralidade, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes diárias, cotidianas, pela manifestação de quem somos, né? Daquilo que sentimos e do que pensamos por dentro. E essas manifestações, sejam as do pensamento, da oralidade, as manifestações emocionais ou comportamentais, vão então dando curso ao mundo. É neste sentido que Emmanuel diz então que os espiritistas cristãos, por aquilo que conhecem, têm mais recursos do que os outros para se posicionarem diante do mundo. A crença num Deus que não é vingativo, mas de um Deus que é Pai, né? De um Deus que é todo poder, de um Deus que é onisciente, tem ciência de tudo, de um Deus que está em todo e qualquer lugar, de um Deus que é amoroso,
que é misericordioso, mas que é justo. E que dentro do seu processo de justiça, deu-nos a cada um de nós a possibilidade de construirmos os nossos próprios destinos. E a partir então do que pensamos, a partir de como nos emocionamos, como nos comportamos, como levamos a nossa vida, os caminhos que palmilhamos, as estradas que tomamos, direcionarmos os nossos passos para os alvos de felicidade que tanto almejamos. Embora, muitas vezes, diante das nossas fragilidades psíquicas, das nossas precariedades humanas, do nosso próprio estado de incompletude diante das nossas imperfeições, nós nos direcionemos ainda para alvos de infelicidade. Nos decepcionamos, nos desiludimos, caímos ao longo da estrada, nos machucamos, criamos algumas feridas, algumas delas vêm ainda do passado, criadas por nós mesmos em reencarnações anteriores, estamos procurando cuidar delas. Este é o processo, inclusive, da reparação do dano, as provas e expiações que passamos no hoje, como resultado do ontem, mas também como resultado ainda de agora. O que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, em Allan Kardec, sobre as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Mas de um Deus que é Pai, que nos concede todos os dias novas oportunidades. A cada momento, a cada instante, nós somos instados pela própria vida a nos manifestarmos, porque somos seres sociáveis. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com o nosso próximo e com o próximo mais próximo, que está dentro da nossa casa ou no nosso relacionamento de vizinhança ou no nosso círculo social mais estreito ou até mesmo no nosso grupo profissional ou no nosso grupo religioso. Desta forma, esta crença em Deus, neste Deus amoroso, justo, misericordioso, num Deus Pai, que nos concede estas oportunidades diárias, cotidianas, de trabalho, de iluminação, de autoiluminação, de mudança de rota, de rumo, né? De transformação moral, é a esperança que temos e a confiança, a fé de que Ele confia em nós e de que Ele nos oferece, então, essas oportunidades de construção dos nossos próprios destinos. Quando somos nós herdeiros de nós mesmos, mas somos muitas vezes vítimas de nós mesmos. A imortalidade da alma como um recurso de conhecimento que nos faz entender a própria grandiosidade da vida enquanto espíritos que somos, mas também a importância do momento que passamos enquanto estamos numa vida transitória pela Terra. Nos preceitos socráticos, nós encontramos então a expressão: se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Mas Emmanuel também, nos ampliando o entendimento, falando acerca da imortalidade, mas também da importância da nossa vida, mesmo que passageira pelo planeta, nos diz: é muito bom que vislumbremos as estrelas, mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito. Então, a nossa imortalidade, no sentido da continuidade, da eternidade, uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir, mas a importância de percebermos cada instante da nossa vida, mesmo que transitória, passageira, de cada reencarnação nossa, como momentos especiais onde nós estamos sendo testados, provacionados e onde estamos tendo a chance do processo do aprendizado e da nossa reeducação espiritual. Naturalmente, temos durante o dia, durante os nossos dias, os nossos anos, outros processos de reeducação. A reeducação dos hábitos, das atitudes, dos nossos comportamentos em relação ao outro, na dinâmica da vida. Mas tudo isto contribuindo para o nosso processo de maturidade espiritual, de maturidade psicológica do nosso ser espiritual. E a compreensão da reencarnação, ampliando ainda mais
o conceito da imortalidade e nos dando um sentido ao próprio projeto, né, divino, um projeto individual e um projeto coletivo. Criados simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade. Atingiremos então esta perfeição e através de cada reencarnação vamos fazendo este nosso aprendizado. Caímos, nos levantamos, caímos novamente, nos machucamos, algumas feridas ficam abertas, né, precisam ser cuidadas e nem sempre numa existência só ou numa vida só nós conseguimos cuidar disto. Então é preciso novas reencarnações. Emmanuel chama a reencarnação de bênção do recomeço. Não é punição, não é castigo. Naturalmente, teremos que reparar os danos gerados por nós outrora, ou até mesmo nesta vida atual, tendo a chance ainda de nos corrigirmos. Mas também temos a chance de crescermos, de irmos à frente, né? Joana de Ângeles, num de seus textos da sua linha psicológica transpessoal, diz que as criaturas humanas têm crescido, muitas delas já amadurecidas, despertas com as suas consciências, têm se envolvido com projetos de benemerência, de filantropia, de questões de civismo, de questões religiosas, têm se dedicado ao campo das artes, ao campo público, de movimentos sociais em favor daqueles que mais precisam, os mais vulneráveis, mas diz ela que a grande maioria cresce empurrada pelo sofrimento. Este sofrimento, a dor, ainda como uma companheira que é o resultado das nossas próprias escolhas, mas uma companheira necessária para o nosso despertamento. Costuma-se dizer, né, que as pessoas, as criaturas mudam, se não pelo amor, pela dor. É um processo gradativo, ascensional, passo a passo, etapa a etapa, em que nós vamos voltando os nossos olhos a essa eternidade, a nossa imortalidade, nos detectando então seres reencarnantes, sabedores de aqui chegamos para nos melhorarmos. E precisamos, né, sair daqui melhores do que quando chegamos. Isto depende de nós, depende justamente das nossas escolhas. E temos desafios à frente, desafios de todo dia, desafios de toda hora. Parte desses desafios, né, estão justamente na forma como nós vemos o mundo, como nós entendemos o mundo, como nós o classificamos. Ou seja, o nosso entendimento, a nossa capacidade mental, a nossa capacidade pensante, nos levando então a fazer uma compreensão do mundo. Por isso, aquilo que conhecemos acerca da imortalidade, da reencarnação, de um Deus Pai, deve então fazer diferença justamente neste modo de entendermos o mundo e aí de passarmos a vivê-lo. Naturalmente, isso depende também dessas nossas decisões que são íntimas, a tal mudança que vem de dentro para fora, vencer-se a si mesmo. Nós precisamos nos vencer, porque muitos desses sentimentos que ainda vigoram em nós estão aprisionados em condicionamentos de outrora ou em situações trágicas, conflituosas que nós vivemos e que geraram em nós essa espécie de emoções que estão ligadas ainda ao rancor, ao ressentimento, à mágoa, ao ódio, à ira, à vingança, ao melindre, aos ciúmes. Joana de Ângeles chama esses sentimentos de gigantes da alma, porque eles parecem que se iniciam pequeninos em nós, mas conforme as circunstâncias nos envolvem, conforme as coisas vão acontecendo, conforme o movimento da vida, nós vamos nos deixando levar por eles e muitos deles vão crescendo em nós e nós vamos perdendo então o rumo dessa estrada. Criados para a felicidade, criados para a vitória, é para lá que nós precisamos nos dirigir e isso depende da maneira como vemos a vida, da maneira como entendemos o mundo, da maneira como compreendemos o outro. Temos as nossas necessidades,
temos as nossas carências, os outros também as têm. Temos os nossos estados fóbicos, neuróticos, isso faz parte ainda do nosso próprio estado de incompletude, criaturas imperfeitas. Estamos todos os dias tentando melhorar, o outro também da sua maneira, da sua forma. Mas quando nós entendemos, através da doutrina espírita, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, estamos todos na mesma estrada, e de que cada um enxerga a vida conforme de que cada um enxerga a vida dentro do seu quadro evolutivo, da sua maneira de viver o mundo, porque ainda assim que entende. Então esta condição de evolução nos permite entender que ninguém dá daquilo que não tem. Ninguém consegue passar além daquilo que realmente ainda é. É este processo gradativo, e vamos percebendo e entendendo que todos nós temos sim chances de progresso. Mesmo aqueles que nos pareçam mais arredios, renitentes ainda no mal, resistindo à proposta do bem, desobedientes às leis de Deus, são irmãos nossos que um dia despertarão para essa luz. Essa é a própria promessa do Cristo, ao nos dizer que nenhuma ovelha se perderá, nenhuma ovelha de meu Pai se perderá, todas retornarão ao bom redil. Isto é da evolução, isto é da lei do progresso, isto é da vontade de nosso Pai, que nos criou a todos para essa felicidade, para a perfeição. Mas cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu ritmo, e está aí a beleza do próprio projeto divino, baseado na misericórdia de nosso Pai e no seu amor por cada um de nós e por todos nós. Esses conhecimentos, então, nos levam a entender a pergunta do Cristo e comentada por Emmanuel neste capítulo 60 do livro Vinha de Luz. Que fazeis de especial? Que fazeis de especial aos outros, diante dos outros, diante das circunstâncias, diante deste momento que nós estamos vivendo, estamos fazendo de especial? É um momento ímpar, um momento de transformação da humanidade. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, os trabalhadores da última hora, Allan Kardec faz constar no item 5, os obreiros do Senhor, uma mensagem do Espírito da Verdade dos idos de 1860, onde ele diz que é chegado mais uma vez um momento marcado para a transformação da humanidade. E nós percebemos e identificamos que estamos também vivendo agora mais um momento marcado para a transformação da humanidade, dentro dos variados momentos que a humanidade já passou, do primitivismo aos dias de hoje. E nesta mesma mensagem, o Espírito da Verdade, no parágrafo final, diz então que Deus faz neste momento o recenseamento de seus servidores fiéis. Deus faz neste momento o recenseamento de seus servidores fiéis. Que fazeis de especial? Estamos num momento em que, distanciados socialmente ou fisicamente uns dos outros, estamos tendo a chance deste contato virtual nas redes sociais e identificamos que muitos irmãos nossos ainda se perdem em balelas, em questões sem valor, multiplicando fake news, ideias falsas, multiplicando conceitos materialistas, pessimistas, derrotistas, e nós, espiritistas cristãos, com todo este material que temos, com todos estes conhecimentos, temos então, como diz Emmanuel, melhores condições para ofertarmos aquilo que nós já enxergamos, aquilo que já é do nosso conhecimento. E o Espiritismo, então, neste momento importante, tem esta contribuição para a transformação da humanidade. Os conceitos basilares da doutrina espírita, baseadas na moral cristã, nas passagens do Cristo, nos seus ensinos,
no seu Evangelho redentor sob a luz da doutrina espírita, falando da imortalidade, da reencarnação, de Deus que é Pai, da evolução e da esperança, cultivando a esperança, cultivando o amor, semeando a paz, a solidariedade humana, a fraternidade entre todos. Neste momento é o que a nossa terra está precisando, e neste momento é o que nós, convidados pelo Cristo a sermos divulgadores do seu Evangelho, como ele convidou os primeiros discípulos a que se transformassem em pescadores de homens, pescadores de almas. Somos nós convidados a sermos esses pescadores de almas, discípulos redivivos do Cristo, divulgando as ideias cristãs sob a ótica espírita, levando consolo, esclarecendo. O professor José Jorge, quando ainda encarnado, numa de suas palestras nos disse: o Espiritismo esclarece consolando e consola esclarecendo. Então, como discípulos do Cristo, que estamos nos capacitando todos os dias a sermos, ainda com as nossas fragilidades, ainda com as nossas dificuldades, ainda com as nossas imperfeições, mas com desejo firme, resoluto de atendermos à vontade de nosso Pai, que nos colocou no mundo para fazermos diferença, para fazermos algo de especial. E aí a pergunta vem: que fazeis de especial? Reflitamos então sobre isto, nos voltemos a nós mesmos, pensemos no nosso dia a dia, pensemos na maneira como estamos nos manifestando diante do mundo, com o outro, até mesmo conosco e, acima de tudo, com Deus. Busquemos estas respostas em nós e, amadurecendo a cada dia, façamos as melhores escolhas, porque é o que nosso Pai espera de cada um de nós. Que me virá no ar um perfume vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que me parece especial. No céu, uma luz bruxuleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito doce, muito grave, luz acima da sombra, estrela que se oculta na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, perfume tênue, luz suave, canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar alma dorida nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Que fazeis de especial? Muita paz. Ao som da prece de São Francisco de Assis, irmãos desencarnados, amparados pelos mentores espirituais, se dirigem ao Salão de Francisco para ali buscar o refrigério necessário aos seus espíritos, o conhecimento e o aprendizado que os confortará durante a sua viagem evolutiva. Vamos receber com muito carinho e amor esses nossos irmãos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero,
luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Muito amor, muita paz, muita fé. Estamos recebendo agora os nossos amigos indianos, comandado por Arthur. Essa falange amiga vem aliviar os nossos conflitos, estabilizar os nossos chakras, despertar em nós a grandiosidade da vida e o amor infinito de Jesus. Vamos receber esses nossos amigos indianos com muita alegria, com muito amor.
Finalizando a noite de hoje, o nosso irmão Gilmar fará a prece de encerramento. Pai amantíssimo, Jesus, Mãe Santíssima, mentores espirituais da Casa de Pai José Cambinda, aos nossos anjos guardiões, mentores espirituais, amigos que aqui vieram através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, para esse encontro nesta Casa do Caminho. Agradecidos estamos por mais esta oportunidade, que tudo que foi trazido, tudo que foi ofertado neste encontro, possamos preservar em nossos corações e nossos espíritos e que possamos trabalhar no íntimo de cada um a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança e certeza que nunca estaremos só, nunca faltará o amparo e que nosso amor possa ser maior a cada dia, e assim, dissipando toda a névoa, todas as barreiras, ampliando a nossa visão, para que os caminhos da verdade, da justiça e do amor sejam trilhados na nossa caminhada. Gratidão a essa casa, a Jesus, ao Pai Celestial. E assim, damos por encerrado esse encontro, com louvado seja Deus, nosso Pai Celestial. Fim dos trabalhos da noite. A nossa gratidão a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade que nos dá de conquista de novos amigos, de ressarcimento de equívocos cometidos, pela presença dos mentores espirituais que nos orientam e nos protegem, e por Jesus, mestre, amigo, conselheiro de todas as horas, a quem sempre reverenciamos e pedindo que nos dê força para vencermos as nossas próprias dificuldades. E finalizando, Pai, que esse planeta possa receber as nossas vibrações de paz, de amor, de progresso e de luz. Muito obrigado a todos os nossos amigos que conosco participaram desses momentos. Que Deus vos abençoe. E até a próxima quarta-feira.